Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de revisão em filosofia e vamos abordar a temática de ética e moral. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em meu canal, é importante. Precisamos levar o conhecimento filosófico e histórico para mais pessoas, então nos ajude a divulgar ainda mais esse canal. É só você clicar aí no canto inferior direito e se inscrever no canal, tá? Nesta aula nós vamos tratar de 4 etapas. A primeira etapa que nós vamos tratar é definir o que são valores. A segunda é o que é moral. Terceira, o que é ética, e vamos fazer a distinção, a separação entre ética e moral, que até hoje, por incrível que pareça, muitas pessoas confundem, As pessoas confundem a distinção entre ética e moral. Então, nós pretendemos, de alguma maneira, conceituar ética e moral. Primeira coisa que nós temos que saber é que ética e moral são valores que são herdados pelas culturas. Então, ninguém nasce ético e moral. Muito pelo contrário. Ética e moral são virtudes que nós adquirimos ao longo das nossas vidas. Além disso, é muito raro você encontrar alguém que seja integralmente ético ou ética em suas atitudes, em suas ações. Essas pessoas existem, mas são raras, principalmente nesse mundo que nós vivemos, onde os valores são norteados pelo sistema capitalista, Muitos valores que eram os valores mais importantes aos seres humanos estão se transformando em meras mercadorias. Então, é possível sim ser integralmente ético e moral, mas está cada vez mais raro a gente perceber isso nas pessoas. Nós vivemos num país que é categorizado como país de terceiro mundo, um país em desenvolvimento, e por essas e outras razões, eu considero que uma das maiores fragilidades do povo brasileiro é justamente a ausência de valores éticos e morais. A título de exemplo, países desenvolvidos, países que têm um IDH de vida bem melhor que o nosso, as atitudes éticas e morais são mais perceptíveis, são mais presentes, como no Japão, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Enfim, isso passa também pela questão educacional, Pelos exemplos que as pessoas veem nas suas famílias, que veem na sociedade, que veem no cotidiano. Então, essas são características fortes. Então, nós, enquanto país, enquanto sociedade, a gente está muito longe disso ainda, a gente está muito distante. Seria desejável, que as pessoas agissem mais eticamente em nosso país. Infelizmente, isso tem sido um problema. A nossa primeira etapa é a gente definir o que são valores, E eu trago aqui algumas definições das filósofas Maria Lúcia de Arruda Aranha e Maria Helena Pires Martins. Segundo elas, valores são o que deve ser objeto de referência ou de escolha. É o que vale, é aquilo que é desejável ou desejado. Então, os valores geralmente são herdados pela nossa família, herdados pela nossa sociedade. E os valores é aquilo que a gente confere grande importância, é aquilo que a gente dá um grande significado. Então, geralmente os valores, a gente acumula os valores e a gente também herda de nossos antepassados. Falei ainda há pouco que o nosso país tem uma fragilidade gigantesca nos valores éticos e morais. Isso passa pelo que é ensinado no lar, pelo que é visto na sociedade. Então, os valores é aquilo que a gente leva para todos os lugares.
é o ato da gente se comportar, é a maneira como nós falamos, é a maneira como a gente se comporta socialmente. Então, isso são exemplos de valores. Então, os valores, eles têm que ser valorizados no sentido de que tenhamos mais justiça, para que nós sejamos pessoas mais honestas, que tenhamos respeito ao próximo, independentemente das diferenças. Um exemplo de valores também é caráter, idoneidade. E um valor que eu acredito que é um valor muito importante para a gente abordar aqui é justamente a gente ser de fato verdadeiro, ser verdadeira. Nós temos que ser seres mais autênticos. Aquilo que eu falo, aquilo que eu discurso tem que estar mais conectado à maneira como eu me comporto. Então, esses são exemplos de valores. Vale salientar que os valores variam. Os valores não são universais. Então, os valores mudam conforme a cultura, conforme a sociedade, conforme o país, conforme a família, conforme a religião. Por exemplo, em algumas religiões é extremamente vetado consumir carne de porco, ingerir bebida alcoólica, enquanto que outras é permitido. Então, isso são exemplos de valores. E, além disso, os valores eles se modificam conforme as épocas. Então, os valores não são invariáveis. Nós vemos muito exemplo agora dos valores das famílias no nosso país, como a família está se modificando. Olha o exemplo das famílias de 20 anos atrás e olha o exemplo das famílias que nós temos no mundo atual. O agir, o comportar-se das famílias está muito diferente do que era há 2 décadas atrás. Essa foi a nossa primeira etapa. Estamos agora entrando na segunda etapa, na definição de moral. Vimos ainda há pouco o que são valores. O que é moral? Moral são bons costumes e, especialmente, a moral vai tratar das regras de conduta. A moral vai se relacionar principalmente à maneira como nós devemos se comportar na sociedade. Então, a moral ela está muito relacionada às regras, aos parâmetros, o que é permitido e não permitido dentro de uma sociedade. Então, a moral ela consiste em parâmetros, em leis, regras, orientações. Nós poderíamos resumir a moral com o seguinte objetivo. O objetivo tem a finalidade de organizar a vida das pessoas. Já pensou se todas as pessoas fossem passar num cruzamento ao mesmo tempo, se não houvesse regras? Já pensou se numa sociedade as pessoas pudessem andar sem roupas? Né? Então, tem normatizações que conduzem a vida das pessoas. Então, a moral ela é instituída pelo grupo, pela comunidade, pela sociedade, pelo país. A moral também ela é exterior. Né? Não é o indivíduo que define o que vai ser permitido ou não. É o grupo, é a coletividade. Eu não posso conduzir um automóvel sem possuir habilitação, porque a minha sociedade define até a partir de qual idade é que eu posso tirar minha CNH. Não sou eu que defino, está definido através de leis, de legislações, de regras de conduta. Geralmente, em algumas famílias, quando os filhos saem, quem define o retorno desses filhos, dessas filhas ao lar, geralmente não são os filhos, são os pais. Então aí nós temos um exemplo bem clássico do que é moral. É aquilo que é definido pelo grupo, é aquilo que é definido pela família, é aquilo que é definido por um país. Não é permitido conduzir veículos alcoolizados. Isso é o quê? Um exemplo de moral, é instituído. Em alguns países, se uma mulher cometer adultério, ela pode sofrer pena de morte.
Nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, dependendo de alguns delitos, você pode sofrer a pena de morte. E ela varia, cadeira elétrica, injeção, enfim. Em alguns países a eutanásia é permitida, em alguns países o aborto é permitido. Não, nós temos exemplos de moral. Então, o objetivo da moral é justamente conduzir melhor a vida das pessoas, organizar a vida das pessoas. O objetivo da moral é esse. Aqui nós temos uns exemplos de moral: educação familiar. A educação que você recebe em casa é moral, é normativa. Trânsito, horários. Um evento vai começar no horário específico. Veja, não fui eu que defini o horário do show, foi os organizadores. Então aquilo é um exemplo de moral. Você vai numa loja comprar um produto, o preço que está definido ali é pela loja. Você decide se compra ou não, mas o preço é aquele. Você não pode contestar nesse sentido, porque é uma normatização interna daquela instituição, daquela empresa. As universidades, as escolas têm um exemplo de moral, que é fardamento, horário de entrada e de saída, horário de refeição. Todos esses são exemplos de moral. Um exemplo, fila. Já pensou se numa escola, na universidade, todo mundo fosse comer ao mesmo tempo? Então a fila é um exemplo clássico de moral. Assim também como lixeiros. O objetivo do lixeiro. Já pensou se as pessoas jogassem no lixo onde bem entendesse? Então o objetivo da moral é organizar melhor a vida das pessoas. Toda a sociedade tem que ter regras. Um exemplo aqui que eu trago nessa imagem, um semáforo, que é justamente para definir quem é que deve passar naquele instante ou não. Isso é um exemplo clássico, porque se todos fossem passar no cruzamento ao mesmo tempo, viraria um caos. Um dos objetivos da moral é eliminar o caos. Justamente isso. No nosso país tem uma idade para você poder votar em políticos, em políticas. Temos outro exemplo aqui da moral, que são filas. Nós vemos filas para tudo, porque nossa sociedade está cada vez mais numerosa. Então a fila é justamente isso, organizar, seguir uma regra, um parâmetro. Temos aqui um exemplo de coleta seletiva, e cada cor simboliza um tipo de lixo que você tem que descartar. Você não pode descartar o lixo em qualquer lugar. Então aqui temos outro exemplo de moral. Temos o exemplo das legislações, né? As leis, estados têm leis, países têm leis, municípios têm leis, e vale reforçar que as leis variam de cultura, variam de região, variam de época e assim por diante. Eu trago aqui uma frase de Clóvis de Barros que ilustra muito bem o que tem ocorrido recentemente no nosso país, que as nossas sociedades são cada vez mais carentes de moral e necessitadas de repressão. Um exemplo, recentemente aumentou os valores das multas no trânsito no nosso país, porque nós vivemos nos países onde as pessoas mais morrem vitimizadas desse trânsito. Vivemos num país onde as pessoas sofrem muitos acidentes alcoolizadas. E agora essas leis foram elevadas, é uma forma de repressão para evitar justamente que esses acidentes ocorram. Algumas ultrapassagens, as multas também foram elevadas. Enfim, quando os valores morais não estão sendo respeitados, em geral, municípios, estados e países elevam a repressão. Elevam mesmo. Outro exemplo, nos Estados Unidos, se algum condutor, algum motorista violar uma blitz, a polícia tem autorização para atirar, né, nesse motorista. É um exemplo de repressão, né, justamente o que acontece. E agora nós estamos entrando na terceira etapa, que nós vamos definir o que é ética. Ética é uma palavra que tem origem na Grécia Antiga, vem da palavra grega ethos e significa morada, residência, está relacionada aos costumes. E eu poderia dizer que o princípio norteador da ética
é conduzir melhor a vida das pessoas. Eu citei ainda há pouco exemplos de sociedades que eu diria que são mais éticas, Japão, Estados Unidos, Alemanha e por aí afora. A ética, ela é interior. Nós vimos ainda há pouco que a moral era exterior. Então a ética está relacionada muito com a consciência, está relacionado muito com as decisões mais justas que nós temos que tomar em nossas vidas, principalmente no cotidiano. Então a ética é um mecanismo que permite que as pessoas tenham uma vida mais feliz, mais harmoniosa, para que as pessoas tornem a qualidade de vida bem melhor. Então a ética, ela é, na verdade, uma responsabilidade consigo mesmo, né, com o outro, com a sociedade, com a humanidade. É você agir conscientemente, você ter atitudes mais sábias perante a sociedade na qual você está inserido ou inserida. A ética, eu posso até arriscar em dizer que ela é maior que a moral. Aí você pergunta, por que a ética é maior que a moral? Porque a ética, ela julga a moral. Ela faz análise sobre a moral. Vamos dar um exemplo. Em alguns países é permitida a eutanásia, né? Então a discussão sobre a eutanásia são discussões éticas. Aqui no nosso país é proibido o aborto. Discussões sobre o aborto são discussões éticas. Então veja que a ética, inclusive em algumas universidades deste país, a ética já é considerada uma ciência, né? Estuda-se muito ética, né? Eu citei exemplo ainda há pouco. Países que nós chamamos países de primeiro mundo, as pessoas agem no cotidiano mais eticamente. Então, ética já deu para ver assim, que o objetivo é tornar a convivência humana melhor. O foco da ética é a coletividade. Nós não podemos pensar unicamente em si, apenas na minha família, e que se exploda o planeta, a sociedade, o Estado. Enfim, não é por aí. A ética você tem que pensar principalmente no outro, você tem que pensar principalmente no meio ambiente, você tem que pensar também na sociedade que você está integrado ou integrada. Ética, eu posso dizer que é agir respeitosamente, ter respeito pelo outro, pela outra pessoa, é um exemplo de atitude ética, né? É você se guiar, você se pautar pelas decisões mais justas possíveis. E as decisões justas consistem em um equilíbrio, em uma harmonia entre os opostos. Não é você levar vantagem e causar prejuízo ou dano a outra pessoa. Não é por aí. Nós temos que agir com empatia, com alteridade pelo próximo. Temos que nos guiar com lucidez, pela lucidez. E nós temos que nos pautar exclusivamente pelo caráter. Caráter é uma das palavras, né, que estão mais associadas à ética. Então, o que é ética, né? É você separar o que é justo do que é injusto, do que é certo do que é errado. É você fazer essa separação, como tem aqui em inglês. É você agir pautado pela sua consciência e pela consciência mais justa, mais sábia possível, né? Você preferencialmente agir pelo melhor caminho possível e deixar de lado os interesses. Então você vai ter que fazer essa separação entre certo e errado. É um equilíbrio, como essa ilustração aí se refere. Ética é um equilíbrio, né? Você tem que equilibrar as suas ações, seu comportamento e tomar as melhores decisões possível, né? Então a ética é eu fazer um questionamento e definir a melhor reflexão para o meu agir, para o meu fazer. Eu tenho que dar prioridade ao bom
e ao justo. Isso é ser de fato uma pessoa ética. Então nós precisamos elevar as atitudes éticas, principalmente no nosso país. Um país que, pelo que eu estou vendo recentemente, está envolto no lamaçal de corrupção. Corrupção é você ser antiético, antiética diante da sociedade. E vale salientar que corrupção, filar numa prova é corrupção. É você tomar o lugar de uma pessoa numa fila de uma merenda ou de fazer um pagamento, numa fila de um supermercado, é você estar sendo corrupto ou corrupta também. Então, ética é você escolher os melhores caminhos, as melhores atitudes sem causar nenhum dano e nenhum prejuízo, tanto à sociedade como também ao meio ambiente. Nós vivemos no ecossistema, nós estamos na natureza, então isso não me dá o direito de poluir, de destruir a natureza, como algumas pessoas pensam que tem esse direito. Então, ética, nós podemos dizer que ética é respeito, é caráter, é idoneidade, é você agir com alteridade, saber que existem outras pessoas onde você vive, é você guiar-se com valores conduzidos pela empatia, pelo altruísmo. Altruísmo significa devoção ao próximo. Nós temos uma característica enquanto seres humanos, nós somos o ser vivo mais diferente que existe na face da Terra. Então, agir eticamente é você perceber que as outras pessoas são diferentes também, que são diferentes principalmente de você. Então, você tem que respeitar igualmente. Cada vez mais nós estamos numa sociedade que as pessoas sacrificam os valores éticos e morais. Um exemplo, muitas pessoas estão passando por apuros, algumas pessoas filmam e ainda postam nas redes sociais. Será que essas pessoas pensaram no próximo, pensaram na família do próximo? É cada vez mais comum pessoas que sofreram acidentes, perderam a vida, as fotos disseminarem com a velocidade assombrosa. E aí, como é que estão essas pessoas que estão sentindo aquela perda? Será que as pessoas pensaram nisso, quem está compartilhando essas tragédias? Então, agir eticamente é evitar esses comportamentos. A gente está num país onde muitas companhias, né, tornam a mulher como um objeto, desrespeitam o gênero feminino, né, não percebendo ali um valor, estão vendo assim como estão traduzindo como objetos até de consumo, depreciando a imagem da mulher. Nosso país, infelizmente, a maioria das companhias de cerveja veem a mulher e usam e exploram a imagem da mulher como se fosse um objeto. Isso é agir pautado nos piores valores possíveis. Isso é desrespeitar a conduta ética. E aqui nós temos uma propaganda de uma cerveja europeia que não faz esse apelo ao feminino, que está respeitando a integridade física do outro gênero. Então isso deve acontecer mais frequentemente em nossa sociedade. Essa frase aí de Cortella ilustra muito bem isso. As pessoas cada vez mais estão achando que as atitudes antiéticas e imorais são valores. E, inclusive, você até escuta muitas pessoas dizer o seguinte: todo mundo faz isso, então eu também posso fazer isso. Nós temos que lembrar que o erro não é parâmetro. O certo é o que é o parâmetro, o justo é o parâmetro. O agir respeitosamente é o parâmetro. Nós vemos muitos exemplos de bullying nas escolas. E bullying é justamente isso, você desrespeitar a outra pessoa. Lembrando que os valores éticos e morais, eles se modificam também conforme o tempo. Nos anos 80 era permitido fumar em ambientes públicos aqui no Brasil. Agora é proibido. Tem inclusive até os sinais proibindo os fumantes.
E agir eticamente é você ter consciência de que você não pode acender um cigarro ao lado de uma pessoa não fumante, porque você está prejudicando a saúde daquela pessoa. Então isso é pautar-se na ética. Essa frase de Oscar Wilde, ela ilustra muito também o que significa a ética. É cada vez mais comum quando nós entramos em algumas lojas, né? Você tem aquela frase assim: sorria que você está sendo filmado, né? Eu diria que o caráter é você agir de maneira justa, sem ter alguém olhando para o que você faz. Isso é ser ético. Você não precisa estar sendo filmado para você comportar-se diante de um circuito, né, de vídeo. Você é ético, você é moral, agindo, guiado pelas melhores virtudes possíveis. E é justamente você agir pautado na ética, sobretudo na ética. Então, quem é ético, quem age eticamente na sociedade, não depende de estar sendo filmado ou não. Você é uma pessoa ética porque parte do seu interior. Nós vimos ainda há pouco. Nós estamos... outro exemplo de um valor ético é a honestidade. A gente está cada vez mais vendo exemplos de atos de corrupção. Parece que no Brasil a corrupção está instituída em todos os segmentos. E nós temos que sermos honestos. Lembrando que a honestidade, ela deve iniciar-se em casa. Ela deve começar pela educação familiar e depois ela é reforçada na escola. E aí nós temos que agir na sociedade que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos imersos. E agora estamos chegando na quarta etapa, né, dessa breve aula de revisão. É a gente fazer uma separação entre o que é ética e o que é moral, que ainda algumas pessoas confundem. Moral são normas, são regras, são leis. A moral é exterior. Não sou eu que defino a moral é definida pelo grupo. Inclusive, só vou ilustrar como exemplo, em algumas igrejas tem até roupas específicas que são permitidas. Isso é um exemplo de moral. Fazer o silêncio na igreja, isso é um exemplo de moral. Fazer silêncio numa sala de aula, numa biblioteca, isso é exemplo de moral. E a ética é mais um juízo, né? O que é um juízo, né? É uma avaliação, um julgamento, é uma reflexão, é uma atitude. E a ética, como eu já falei ainda há pouco, a ética ela vem do nosso interior, né? Quem tem ética se guia eticamente por ela, porque já está presente no nosso interior. Reforçando que a ética, né, nós vamos adquirindo a ética ao longo de nossas vidas, como já falei no início, né, que ninguém nasce eticamente, nem moralmente. Nós vamos recebendo os valores da nossa sociedade. Então, nós cada vez estamos presenciando cenas como essas, né? Pessoas que mostram ser solidárias, aí tiram uma selfie, quando no dia a dia não são solidárias, só para aparecer, só para ganhar destaque. Inclusive, a gente vive num país que a honestidade parece que ela está tão destroçada, está tão arrasada, que quando acontece um ato de honestidade, o que é que está acontecendo ultimamente no nosso país? Está saindo na mídia, está passando na mídia. Nós vivemos num país onde a maioria, né, nós temos exemplo dos nossos políticos não respeitam as instituições, né, violam a moral. A corrupção parece que está em vertiginoso crescimento. Então, nós vivemos num país que, infelizmente, está estampando as notícias internacionais como exemplos de corrupção. Isso é muito negativo para o nosso país. Outro exemplo aí de falta de atitude ética, você poluir rios, poluir oceanos, né? Nós temos que lembrar do seguinte, que eu falei ainda há pouco, nós temos que respeitar não só a si mesmo, mas nós temos que respeitar também o próximo, o meio ambiente, que cada vez mais está poluído, cada vez mais estamos devastando as florestas, poluindo os rios.
dizimando as outras espécies de animais que existem. E essa charge ilustra muito bem isso, né? A gente está cada vez mais vendo pessoas que nós temos o direito de ter alguns dispositivos eletrônicos e algumas pessoas vêm e nos tomam. E inclusive até tiram até as nossas vidas em nome de um smartphone. Nós vemos muitas pessoas fazendo chantagem, né? Fazendo suborno. Suborno é um exemplo de você violar os valores éticos e morais. A gente vê valores suborno no trânsito, suborno na escola. Nós vemos agora recentemente pessoas que contrataram empresas para ludibriar o Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares pelo país afora. Isso está se tornando rotineiro. Cada vez mais as pessoas estão vendo o meio ambiente poluído e está achando isso normal. Isso não é normal. Isso é uma violação dos nossos direitos. Por incrível que pareça, quando alguém devolve uma carteira que encontra que não é sua, quando devolve, sai na mídia nacional. Porque honestidade parece-me que não é mais um parâmetro. Infelizmente, isso é um lado negativo do nosso país, né? Uma pessoa que acha uma carteira no lixo devolve ao dono, que era para ser a atitude mais correta, estampa os noticiários, né? Veja a que ponto nós estamos chegando. Esse ditado popular aí, né, ilustra um pouco o que nós vimos nessa breve aula, quando fala assim: a ocasião faz o ladrão. Muito pelo contrário, é o ladrão que faz a ocasião, né? O ladrão, ele viola a ética, viola a moral. A verdadeira pessoa justa, ela não faz isso. Então não é a ocasião que faz o ladrão, é o inverso. Então isso ilustra muito bem o que nós estamos vendo. E eu vou encerrando, né, esse breve diálogo, essa breve revisão, com 3 frases, né, que simbolizam um pouco do que nós vimos nessa aula. A primeira é de Edmund Burke: para o triunfo do mal só é preciso que os bons homens não façam nada. Você vê as pessoas agindo de forma injusta e ficar inativo. Você vê de forma passiva. Uma pessoa chegar ao seu lado e acender um cigarro e você aceitar sem fazer nenhuma queixa, é justamente a ausência dos homens bons, das mulheres boas. Então isso é um parâmetro que a gente tem que resgatar. E Paulo Freire, o grande intelectual deste país pernambucano, ele fala: eu não aceito que a ética do mercado, que é profundamente malvada, perversa, a ética da venda do lucro, seja a que satisfaz ao ser humano. Cada vez mais estamos vendo as pessoas vendendo seus municípios, vendendo seus estados, vendendo seus países por vantagens pessoais. Então isso é algo que a gente tem que eliminar, a gente tem que se purificar dessa corrupção que está em crescimento no Brasil. E a última frase é um adágio grego. Eu adoro muito a filosofia grega. Eu vejo assim uma civilização que pensou muito à frente de sua época, e esse ditado popular grego ilustra muito bem o que foi essa aula. Seja um ser humano melhor hoje do que foi no dia anterior. Então isso serve para ilustrar muito bem o que é ser ético, o que é ser moral no nosso cotidiano. Tem aqui algumas referências, né? Eu deixo como indicação um texto de minha autoria que está lá no meu blog. Você pode ver meu blog aí na descrição desse vídeo. E eu espero que você tenha gostado dessa breve revisão. Ficou com alguma dúvida? Teve algum questionamento? Poste aí nos comentários que eu farei o possível, né, para responder e ampliar ainda mais esse debate que é tão importante e tão necessário enquanto povo brasileiro. Obrigado e até a próxima aula de revisão.